Maria segurava a imagem de Nossa Senhora quando a primeira viga caiu. O barulho foi igual a um trovão dentro de casa. A chuva entrava por todo lado, mas ela não largou a santa. Os filhos gritavam no quarto dos fundos. A parede da sala rachou de cima embaixo. Ela olhou para a imagem nas mãos e sussurrou uma oração que nem sabia direito as palavras. A segunda viga veio logo depois, mas dessa vez foi diferente. Parecia que alguém tinha empurrado ela e os meninos para o canto que não desabou. O vento parou de soprar por alguns segundos, como se tivesse feito uma pausa para eles saírem dali. Foi quando Maria percebeu que a chuva estava molhando tudo menos o cantinho onde eles estavam agarrados. Os meninos pararam de chorar. Ela olhou para a imagem de novo e viu que os olhos da santa pareciam diferentes, mais vivos, ou talvez fosse só o desespero fazendo ela ver coisas. Antes de continuarmos, curta, comente de onde está assistindo o vídeo e siga o canal, isso nos ajuda muito. O mais velho dos meninos, João, de apenas 8 anos, foi o primeiro a se mexer depois que a segunda viga parou de balançar. Ele tinha os joelhos arranhados de quando se jogou no chão, mas os olhos estavam fixos na mãe. Maria ainda segurava a imagem de Nossa Senhora, os dedos brancos de tanto apertar. O menino menor, Pedro, de 5 anos, estava encolhido atrás do irmão, com a camisa molhada grudada no corpo magro. Mãe, a casa vai cair toda? Perguntou João, a voz tremendo mais que o corpo. Maria olhou ao redor. Metade do teto tinha ido embora. A mesa da cozinha estava partida ao meio, e a geladeira velha tinha tombado de lado. Mas eles três estavam inteiros, amontoados num pedacinho de chão que parecia ter sido poupado pelo temporal. Ela passou a mão no cabelo molhado de João e sentiu um caroço na testa dele. Não sei, filho, mas a gente está vivo. A chuva continuava entrando pela abertura enorme no teto, mas algo estranho estava acontecendo. A água escorria ao redor deles, como se houvesse uma proteção invisível. Pedro levantou a cabeça e apontou para cima. Olha, mãe, a chuva não está caindo em nós. Era verdade. Maria ergueu os olhos e viu as gotas passarem por cima das cabeças deles, caindo do lado esquerdo e do direito, mas não onde estavam. Ela apertou mais a imagem da santa e sentiu o coração disparar. Não era possível. Essas coisas não aconteciam de verdade. João se levantou devagar e estendeu a mão para fora do círculo seco onde estavam. A água molhou seus dedos na mesma hora. Como pode, mãe? Eu não sei, João. Eu não sei. Maria se lembrou de quando era criança e a avó contava histórias sobre milagres. Sempre achara que eram invenções de gente velha, coisa para assustar ou consolar. Mas agora, olhando para os filhos que tinham escapado de ser esmagados por algumas polegadas, começou a pensar diferente. A imagem de Nossa Senhora parecia mais pesada em suas mãos. O vento lá fora diminuiu um pouco e eles conseguiram ouvir outros barulhos. Gritos de vizinhos, sirenes longe, o som de telhas caindo em outras casas. Pedro começou a chorar baixinho, e Maria o puxou para mais perto. A senhora acha que foi ela? Sussurrou João, olhando para a imagem nas mãos da mãe. Não fale bobagem, menino. Mas Maria sabia que a resposta tinha saído meio fraca, sem convicção. Ela mesma estava começando a acreditar em algo que não conseguia explicar. A casa ao redor estava destruída, mas eles continuavam secos, protegidos por algo que não fazia sentido algum. Pedro parou de chorar e se sentou no colo da mãe. Ele tocou a imagem de Nossa Senhora com o dedo mindinho. Ela está sorrindo, mãe. Maria olhou mais de perto. Talvez fosse a luz estranha que entrava pelos buracos do teto, mas parecia mesmo que a expressão da santa tinha mudado. Ou talvez estivesse vendo o que queria ver, porque às vezes a gente precisa acreditar em alguma coisa para não enlouquecer. Foi então que Maria ouviu vozes do lado de fora. Eram os vizinhos gritando nomes, procurando por sobreviventes entre os destroços das outras casas. O som vinha abafado pela chuva, mas ela conseguiu reconhecer a voz rouca do seu Antônio, que morava na casa azul do lado. Ele estava chamando pela esposa. A proteção estranha ao redor deles continuava. Pedro tinha parado de chorar e agora brincava de passar a mão na beirada do círculo seco, vendo a água escorrer pelos dedos. João permanecia sentado, observando cada movimento da mãe, como se esperasse que ela explicasse o inexplicável. Mãe, a gente precisa sair daqui? Indagou João, apontando para a abertura gigante na parede. Maria olhou para a rua. Telhas espalhadas por todo lado, postes caídos, e a casa do seu Antônio sem metade do telhado. Mas como sair sem se molhar? Como explicar para as pessoas que eles tinham ficado secos no meio de um temporal que destruiu tudo? Ainda não, filho. Vamos esperar a chuva passar. A verdade é que ela tinha medo. Medo de que, se saísse daquele cantinho protegido, o milagre acabasse, e ela tivesse que voltar para a realidade de não ter mais casa, não ter mais nada. A imagem de Nossa Senhora continuava pesada em suas mãos, e ela jurava que podia sentir um calor saindo dela. João se levantou e caminhou até a beirada da proteção. Colocou um pé para fora, e a água molhou seu tênis imediatamente. Voltou para o círculo seco e ficou olhando para os próprios pés. Por que só aqui, mãe?
Por que só a gente? Eu não sei te explicar, mas talvez não seja só coincidência. Maria sentiu o coração acelerar ao falar essas palavras. Era a primeira vez que admitia, mesmo que baixinho, que talvez estivesse acontecendo algo além da sorte. Pedro levantou a cabeça do colo dela e apontou para a imagem. Do lado de fora, a voz do seu Antônio ficou mais próxima. Ele estava caminhando entre os destroços, chamando por Maria e os meninos. Ela sabia que precisava responder, dar um sinal de que estavam vivos, mas tinha receio de quebrar o que quer que estivesse os protegendo. Dona Maria! Os meninos! Gritou seu Antônio, agora bem perto da casa destruída. Estamos aqui, seu Antônio! Estamos bem! Respondeu ela, a voz saindo mais forte que esperava. O barulho dos passos dele se aproximou. Maria viu sua figura magra aparecer na abertura que antes era a porta da sala. Ele estava encharcado, com a camisa grudada no corpo e o cabelo grisalho pingando. Quando viu os três sentados no cantinho seco, parou na mesma hora e arregalou os olhos. Como vocês estão secos? Perguntou seu Antônio, a voz cheia de espanto. Maria não soube o que responder. Mostrou a imagem de Nossa Senhora e deu de ombros, como se isso explicasse tudo. Seu Antônio deu alguns passos para dentro da casa e pisou numa poça de água. Olhou para cima, viu o buraco enorme no teto. Depois, olhou de novo para a família seca. Isso não é normal, Dona Maria. Eu sei, seu Antônio. Eu sei. Ele ficou parado ali, molhando o chão destruído da casa, tentando entender o que estava vendo. Maria percebeu que os próprios vizinhos iam começar a fazer perguntas que ela não saberia responder. Como explicar que a chuva não caía neles? Como explicar que tinham escapado das vigas por alguns centímetros? Como explicar que, no meio da destruição, eles tinham encontrado um pedacinho de paz? Seu Antônio tirou o chapéu molhado da cabeça e coçou a testa, tentando processar o que estava vendo. Ele conhecia Maria há 15 anos, desde que ela se mudara para a rua com o marido que tinha morrido no acidente. Nunca a viu como pessoa religiosa, dessas que frequentam igreja todo domingo ou fazem novena. Dona Maria, a senhora precisa sair daí. A estrutura pode cair a qualquer momento. Maria olhou para as vigas que restaram no teto. Duas delas pareciam estar se segurando por um fio, balançando levemente com o vento que entrava pela abertura. Mas algo dentro dela resistia à ideia de se mexer. Como se soubesse que, ao sair daquele círculo, perderia a única coisa que tinha sobrado. Eu tenho medo, seu Antônio. E se a proteção acabar? Ele se aproximou mais, pisando com cuidado entre os pedaços de telha e madeira. A água escorria do seu corpo, formando pequenas poças ao redor dos pés. João observava cada movimento dele, como se estivesse estudando a diferença entre quem estava molhado e quem estava seco. Pedro se levantou do colo da mãe e caminhou até a beirada do círculo. Estendeu a mãozinha para seu Antônio, mas parou antes de tocar nele. A chuva ainda caía entre eles, criando uma barreira invisível, mas real. Vem cá, menino. Seu Antônio vai te ajudar. Não posso, seu Antônio. Aqui é seguro. O homem se abaixou e ficou na altura de Pedro. Viu que o menino tinha os olhos brilhando, não de medo, mas de algo que parecia confiança. Uma confiança estranha para uma criança de 5 anos, que acabara de ver a casa desabar. Maria se levantou devagar, ainda segurando a imagem. Caminhou até a beirada do círculo e parou. A chuva caía a alguns centímetros do seu rosto, mas não a tocava. Ela ergueu a mão livre e a estendeu para fora da proteção. As gotas molharam seus dedos na mesma hora. Como a gente vai explicar isso para as pessoas? Murmurou ela, mais para si mesma que para os outros. Não precisa explicar, Dona Maria. Só precisa confiar. Seu Antônio se levantou e deu alguns passos para trás. Observou a família no círculo seco. Depois olhou para cima, para o céu cinzento que despejava água sem parar. Ele mesmo não conseguia entender, mas tinha visto coisa suficiente na vida para saber que algumas situações não tinham explicação lógica. João se aproximou da mãe e tocou seu braço. Estava pensativo, com aquela expressão séria que as crianças fazem quando tentam entender algo complicado. Mãe, se a gente sair, ela vem junto? Maria olhou para a imagem de Nossa Senhora. A expressão da santa parecia ter mudado de novo, mais suave agora, como se estivesse esperando uma decisão. Ela sentiu um calor no peito, diferente do medo que estava acostumada a carregar. Eu acho que sim, filho. Ela sempre esteve conosco. A gente é que não percebia. A chuva começou a diminuir um pouco. Não parou completamente, mas o barulho no teto ficou menos intenso. Seu Antônio aproveitou para se aproximar de novo, dessa vez com mais confiança. Maria tomou uma decisão. Pegou Pedro no colo, segurou a mão de João e deu um passo para fora do círculo. A chuva a molhou imediatamente, mas não aconteceu nada terrível. O mundo não desabou. A proteção não sumiu de forma dramática. Ela continuou caminhando, devagar, e os meninos a seguiram. Quando saíram completamente da casa destruída, Maria se virou para olhar para trás. O cantinho onde tinham ficado protegidos ainda estava seco,
mesmo com a chuva caindo direto nele, como se o milagre tivesse acontecido ali e decidido ficar, esperando por outra família que precisasse. Do lado de fora da casa destruída, a realidade se mostrou mais cruel do que Maria imaginava. A rua inteira parecia ter sido bombardeada. 5 casas tinham perdido o teto completamente. 2 estavam com as paredes rachadas de cima a baixo, e a casa da Dona Lourdes tinha virado um monte de entulho. Ela, molhada da cabeça aos pés, carregando Pedro no colo e segurando a mão de João, começou a entender a dimensão do que tinha acontecido com eles. Outros vizinhos apareceram entre os destroços. A Dona Rosa, que morava na casa verde do final da rua, vinha caminhando devagar, apoiada numa bengala improvisada, feita de um pedaço de madeira. Ela tinha um corte na testa e a roupa rasgada, mas estava viva. Quando viu Maria e os meninos, parou e ficou olhando. "Como vocês conseguiram sair da casa sem nenhum arranhão?" indagou Dona Rosa, a voz cheia de descrença. Maria não soube responder. Mostrou a imagem de Nossa Senhora, ainda segura em sua mão, e deu de ombros. Dona Rosa se aproximou, mancando, e observou a família mais de perto. Pedro tinha a roupa completamente seca, João não tinha nenhum machucado, e Maria, apesar de estar molhada agora, parecia ilesa. "Isso não é normal, Maria. Eu vi sua casa desabar." "Eu sei que não é normal, mas aconteceu." O problema maior começou a aparecer quando mais vizinhos se juntaram ao redor deles. Seu Joaquim, que morava na casa amarela, chegou mancando, e com o braço esquerdo pendurado. A Dona Francisca apareceu carregando o gato ferido. Todo mundo tinha alguma marca do temporal, algum machucado, alguma perda. Menos a família de Maria. João puxou a roupa da mãe e sussurrou no ouvido dela. Maria se abaixou para ouvir melhor, e o menino apontou para os vizinhos que se aproximavam. Havia algo no olhar deles que ela não gostou. Não era exatamente raiva, mas uma mistura de curiosidade e desconfiança que a deixou desconfortável. "Mãe, por que eles estão olhando a gente assim?" "Não sei, filho. Talvez só estejam preocupados." Mas Maria sabia que não era só preocupação. Era inveja disfarçada de curiosidade. Era desconfiança mascarada de interesse. As pessoas queriam entender por que ela e os meninos tinham escapado ilesos enquanto todos os outros tinham sofrido. Queriam uma explicação que fizesse sentido, que fosse justa. Dona Rosa se aproximou mais e estendeu a mão para tocar na imagem de Nossa Senhora. Maria instintivamente puxou a santa para perto do peito, num movimento protetor que não passou despercebido pelos vizinhos. "Deixa eu ver a Santa Maria. Ela não é diferente de nenhuma outra." A tensão no ar ficou mais densa. Os vizinhos formaram um círculo ao redor da família, todos molhados, todos machucados, todos querendo entender o inexplicável. Pedro começou a chorar baixinho no colo da mãe, sentindo o peso dos olhares sobre eles. Seu Antônio tentou amenizar a situação, colocou-se entre Maria e os outros vizinhos, com os braços abertos, como se quisesse protegê-la das perguntas que não tinham resposta. "Gente, vamos deixar a família em paz. Eles passaram pelo mesmo susto que todos nós." Mas Dona Rosa não estava convencida. Ela continuou olhando para Maria com uma expressão que misturava desconfiança e esperança, como se quisesse acreditar que havia algo especial na imagem, mas ao mesmo tempo suspeitasse que Maria estava escondendo alguma coisa. A chuva parou completamente, e um silêncio estranho tomou conta da rua. Era o tipo de silêncio que vem depois de uma tragédia, quando as pessoas estão processando o que perderam e o que ainda têm. Maria olhou ao redor e percebeu que todos estavam esperando que ela dissesse alguma coisa, que explicasse o inexplicável. "Vocês querem que eu fale que foi um milagre?" perguntou Maria, a voz mais forte do que esperava. "Querem que eu diga que Nossa Senhora nos protegeu?" O silêncio ficou ainda mais profundo, porque era exatamente isso que todos queriam ouvir, mas ao mesmo tempo tinham medo de acreditar. A pergunta de Maria ecoou na rua silenciosa, e por um momento ninguém soube o que responder. Foi quando Pedro, ainda no colo da mãe, fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu a mãozinha e tocou o rosto machucado da Dona Rosa. A mulher sentiu uma sensação estranha, como se o corte na testa tivesse parado de doer. Dona Rosa tocou a própria ferida e percebeu que não estava mais sangrando. Não era cura miraculosa, mas o alívio na dor foi real. Ela olhou para o menino com uma expressão diferente, menos desconfiada, mais esperançosa. "O menino tem algo especial." Pedro escondeu o rosto no pescoço da mãe, envergonhado com a atenção. Maria sentiu o coração acelerar. Não queria que os vizinhos vissem os filhos como diferentes, como especiais. Queria apenas que fossem crianças normais, que pudessem crescer sem o peso de expectativas que não conseguiriam carregar. "Ele é só uma criança, Dona Rosa." Mas os outros vizinhos tinham visto o que aconteceu. Seu Joaquim se aproximou, arrastando o braço machucado, e estendeu a mão para Pedro. O menino olhou para a mãe, pedindo permissão com os olhos. Maria hesitou, mas assentiu com a cabeça. Pedro tocou a mão de seu Joaquim
e o homem sentiu o mesmo alívio que Dona Rosa havia experimentado. A dor não sumiu completamente, mas diminuiu o suficiente para ele conseguir mover o braço sem fazer careta. Foi então que Maria entendeu que a situação tinha mudado completamente. Não era mais sobre ela ter sido protegida durante o temporal. Era sobre o que os meninos representavam para a comunidade que tinha perdido tudo. Eles se tornaram símbolo de esperança, num momento em que a esperança era a única coisa que restava. Maria, você precisa deixar os meninos ajudarem a gente. Eles não são curandeiros, Dona Rosa. São meus filhos. A tensão voltou, mas dessa vez era diferente. Não era mais desconfiança, era necessidade. As pessoas precisavam acreditar em alguma coisa, e a família de Maria tinha se tornado essa coisa. Ela olhou ao redor e viu nos rostos dos vizinhos uma mistura de dor e esperança que a assustou. João puxou a roupa da mãe e sussurrou que estava com medo. Maria se abaixou e o abraçou, junto com Pedro. Eles eram só crianças que tinham acabado de perder a casa, que estavam confusos e assustados como todos os outros. Seu Antônio se aproximou e colocou a mão no ombro de Maria. Ela viu nos olhos dele uma compreensão diferente, como se ele entendesse o dilema que ela estava enfrentando. Como proteger os filhos de se tornarem algo que não eram, mas ao mesmo tempo, não negar ajuda para quem precisava. Dona Maria, talvez não seja coincidência a senhora ter ficado com essa imagem durante tanto tempo. Maria olhou para a imagem de Nossa Senhora. Era uma peça simples, sem nada especial na aparência. Tinha ganhado da sogra anos atrás e nunca havia dado muita importância para ela. Guardava no armário da sala, entre outras coisas que não usava, mas não tinha coragem de jogar fora. Eu nunca fui religiosa, seu Antônio. Nem sei rezar direito. Talvez seja exatamente por isso que foi escolhida. As palavras dele mexeram com algo profundo dentro de Maria. A ideia de ter sido escolhida para alguma coisa maior do que ela mesma conseguia entender. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de cuidar dos filhos pesava mais que qualquer outra consideração. Pedro levantou a cabeça do pescoço da mãe e olhou para os vizinhos reunidos ao redor deles. Não tinha mais medo nos olhos dele, mas uma serenidade estranha para uma criança de 5 anos. Como se soubesse algo que os adultos ainda estavam tentando descobrir. Maria percebeu que precisava tomar uma decisão. Podia pegar os meninos e ir embora, procurar outro lugar para recomeçar longe da pressão e das expectativas. Ou podia aceitar que algo maior estava acontecendo e tentar encontrar um jeito de proteger os filhos, sem negar ajuda para quem precisava. A imagem de Nossa Senhora parecia mais pesada em suas mãos, como se estivesse esperando uma resposta. Foi então que Maria se lembrou de algo que tinha esquecido completamente. Na manhã daquele dia, antes do temporal começar, ela estava arrumando o armário da sala quando a imagem de Nossa Senhora caiu no chão. Não quebrou, mas ficou ali, olhando para cima, como se estivesse esperando ser notada. Maria tinha pegado a santa e, por impulso, a colocado no bolso do avental. Durante toda a tempestade, enquanto segurava os meninos e via a casa desabar, a imagem esteve ali, no bolso, contra o peito dela. Não foi uma decisão consciente segurá-la quando as vigas começaram a cair. Ela já estava ali, como se soubesse que ia ser necessária. João percebeu que a mãe tinha ficado quieta e tocou seu braço. Maria olhou para ele e viu que o menino tinha uma expressão diferente, mais madura que seus 8 anos permitiam. Mãe, você lembra quando o papai morreu? A pergunta pegou Maria desprevenida. Fazia 3 anos que o marido tinha morrido no acidente de trânsito, e os meninos raramente falavam sobre ele. João era muito novo na época, e Pedro nem se lembrava direito do pai. Lembro, filho. Por que você está perguntando? Naquele dia, você chorou muito, mas depois parou e falou que ia cuidar da gente sozinha. Maria sentiu um nó na garganta. Ela se lembrava daquele momento, da decisão de ser forte pelos filhos, de não deixar que a dor a paralisasse. Tinha sido a época mais difícil da vida dela, mas também quando descobriu uma força que não sabia que tinha. E você cuidou, mãe, mesmo quando não tinha dinheiro, mesmo quando tinha medo. As palavras de João ecoaram no silêncio da rua. Os vizinhos continuavam ao redor deles, mas Maria só conseguia ouvir o filho. Era como se ele estivesse dizendo algo importante, algo que ela precisava entender. Pedro se mexeu no colo dela e sussurrou no seu ouvido algo que a fez arrepiar. Mamãe, a santa falou que o papai mandou ela cuidar da gente. Maria olhou para os olhos do filho menor. Ele tinha aquela sinceridade das crianças pequenas, que ainda não aprenderam a mentir ou inventar histórias complicadas. Pedro realmente acreditava no que estava dizendo, e havia algo na expressão dele que fez Maria acreditar também. Quando ela falou isso, amor, quando a casa estava caindo, ela falou baixinho, só para mim. Seu Antônio se aproximou e colocou a mão no ombro de Maria. Ele tinha ouvido a conversa e estava com uma expressão pensativa. Dona Maria, talvez o que aconteceu hoje não tenha sido só sorte. Eu estou começando a pensar a mesma coisa, seu Antônio. Maria olhou para a imagem de Nossa Senhora em suas mãos.
A santa parecia ter voltado à expressão normal, mas havia algo diferente no brilho dos olhos. Ou talvez fosse Maria que estava vendo diferente, enxergando com os olhos de quem passou por algo que não consegue explicar, mas sabe que foi real. A revelação chegou devagar, como as coisas importantes costumam chegar. Não foi um momento dramático de iluminação, mas uma compreensão gradual de que o marido, de alguma forma, tinha encontrado um jeito de continuar protegendo a família. A imagem de Nossa Senhora tinha sido o canal, o meio pelo qual essa proteção chegou até eles. Dona Rosa se aproximou novamente, mas dessa vez com humildade em vez de desconfiança. Maria, você acha que ela pode ajudar meu neto? Ele está no hospital desde o acidente. Maria olhou para os próprios filhos, depois para a imagem da santa, depois para os vizinhos que esperavam uma resposta que ela não sabia dar. A diferença agora é que ela não estava mais sozinha carregando o peso da decisão. Havia algo maior guiando, protegendo, mostrando o caminho. Eu não sei, Dona Rosa, mas a gente pode tentar. Maria fechou os olhos por um momento e sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Não era a ausência de problemas, porque os problemas continuavam ali. A casa tinha desabado, eles não tinham para onde ir, e os vizinhos esperavam algo que ela não sabia se podia dar. Mas havia uma sensação de que não estava mais carregando tudo sozinha. Quando abriu os olhos, viu que os vizinhos continuavam esperando. Dona Rosa segurava a bengala improvisada, seu Joaquim massageava o braço machucado, e Dona Francisca ainda carregava o gato ferido. Todos precisavam de alguma coisa que ela talvez pudesse oferecer, mas Maria sabia que precisava estabelecer limites. Eu não entendo o que aconteceu com a gente hoje, mas se Nossa Senhora quer usar meus meninos para ajudar, então a gente vai tentar. Pedro levantou a cabeça do colo da mãe e a olhou com aquela seriedade estranha que tinha aparecido depois do temporal, como se soubesse que havia aceitado uma responsabilidade grande, mas não tivesse medo dela. Mãe, a gente vai morar onde agora? A pergunta trouxe Maria de volta para a realidade imediata. Casa desabada, nenhum dinheiro guardado, 2 filhos pequenos e uma comunidade inteira esperando milagres. Ela olhou ao redor da rua destruída e percebeu que todos estavam na mesma situação. Não sei ainda, amor, mas a gente vai dar um jeito. Seu Antônio se adiantou e colocou a mão no ombro dela. Havia algo na expressão dele que sugeria uma ideia, uma possibilidade que Maria ainda não tinha considerado. Dona Maria, minha casa perdeu o telhado, mas as paredes estão firmes. A senhora e os meninos podem ficar lá enquanto a gente se organiza. A oferta pegou Maria de surpresa. Seu Antônio mal a conhecia além dos cumprimentos de vizinho, e mesmo assim estava oferecendo abrigo, numa hora em que ele também tinha perdido quase tudo. Eu não posso aceitar, seu Antônio. O senhor também precisa se cuidar. A gente se ajuda, Dona Maria. É assim que funciona. A resposta dele ecoou na cabeça de Maria como uma revelação. Durante todos esses anos criando os meninos sozinha, ela tinha se acostumado a resolver tudo sem pedir ajuda. Não porque fosse orgulhosa, mas porque tinha medo de se decepcionar com as pessoas. Agora via que talvez tivesse perdido muitas oportunidades de dividir o peso. João se aproximou e tocou a mão de seu Antônio. O menino tinha nos olhos aquela luz diferente que aparecera depois que tocou nos vizinhos machucados. Obrigado por cuidar da gente. Seu Antônio sorriu e bagunçou o cabelo de João. Era um gesto simples, mas Maria percebeu que havia algo paternal nele, como se o homem também tivesse sentido falta de ter uma família para cuidar. Dona Rosa se aproximou devagar, apoiada na bengala. O corte na testa tinha parado de sangrar completamente, e ela parecia menos cansada do que antes. Maria, eu quero pedir desculpa. Não era direito da gente cobrar explicação de vocês. Não precisa pedir desculpa, Dona Rosa. Todo mundo está assustado. A conversa foi interrompida pelo som de sirene se aproximando. Finalmente a ajuda oficial estava chegando. Bombeiros, ambulâncias e provavelmente assistentes sociais que iam fazer perguntas que Maria não sabia como responder. Pedro escondeu o rosto no pescoço da mãe, assustado com o barulho das sirenas. Maria o embalou devagar e olhou para a imagem de Nossa Senhora. A santa parecia tranquila, como se soubesse que tudo ia se resolver no tempo certo. Os primeiros bombeiros apareceram na esquina, caminhando entre os destroços e avaliando os danos. Maria sabia que logo eles iam querer saber detalhes sobre como a família tinha escapado ilesa. Teria que encontrar um jeito de contar a verdade sem parecer maluca. Seu Antônio percebeu a preocupação dela e se posicionou ao lado da família, como se quisesse protegê-los das perguntas difíceis que estavam por vir. Maria se deu conta de que tinha ganhado mais do que proteção durante o temporal. Tinha ganhado uma comunidade. O comandante dos bombeiros chegou até Maria e parou na frente dela. Era um homem alto, de uns 50 anos, com o rosto marcado por quem já tinha visto muita tragédia. Ele olhou para a casa completamente destruída, depois para a família ilesa, e balançou a cabeça como se não conseguisse entender. A senhora e as crianças estavam dentro da casa quando ela desabou?
Maria segurou a imagem de Nossa Senhora mais forte e assentiu. Sabia que a pergunta seguinte seria sobre como tinham conseguido escapar sem nenhum arranhão. Respirou fundo e decidiu contar a verdade, por mais estranha que parecesse. Estávamos, sim. Ficamos protegidos num cantinho da sala. O bombeiro anotou alguma coisa na prancheta e continuou olhando para os destroços. Havia algo na expressão dele que sugeria que já tinha visto situações parecidas. Coisas que não tinham explicação lógica, mas aconteciam mesmo assim. Pedro se mexeu no colo da mãe e esticou o braço para tocar no uniforme do bombeiro. O homem se abaixou para ficar na altura do menino e sorriu. Era um sorriso cansado, mas genuíno. Você foi muito corajoso, pequeno. A santa protegeu a gente. O bombeiro olhou para a imagem nas mãos de Maria. Não havia descrença em seus olhos, apenas uma aceitação silenciosa de que algumas coisas não precisavam ser explicadas para serem verdadeiras. Ele se levantou e fez mais algumas anotações. João se aproximou e puxou a roupa da mãe. Havia uma urgência na expressão dele, como se quisesse dizer algo importante antes que fosse tarde demais. Mãe, eu acho que a gente precisa voltar lá dentro. Maria olhou para o filho sem entender. Voltar para dentro da casa destruída era perigoso, e ela não conseguia imaginar por que João estaria sugerindo isso. Mas havia algo nos olhos dele que a fez hesitar antes de dizer não. Por que, filho? Tem alguma coisa que a gente esqueceu? Seu Antônio ouviu a conversa e se aproximou. Ele também parecia confuso com a insistência de João, mas havia aprendido a respeitar os instintos estranhos que as crianças tinham desenvolvido depois do temporal. O bombeiro levantou a mão, interrompendo a conversa. Ninguém pode entrar aí. A estrutura está instável. Mas João não desistiu. Ele apontou para casa e insistiu com uma determinação que não combinava com seus 8 anos. Tem uma caixa embaixo da cama da mãe. É importante. Maria se lembrou da caixa. Eram as poucas fotos que tinha do marido, algumas cartas que ele escrevera durante o namoro, e a certidão de casamento. Coisas que não valiam nada para outras pessoas, mas eram tudo o que restava da vida anterior dela. O bombeiro olhou para Maria e depois para casa. Fez alguns cálculos mentais sobre os riscos e suspirou. Eu posso tentar pegar, mas vocês ficam aqui fora. Não precisa se arriscar por nossa causa. Toda a família merece guardar suas memórias. Ele entrou na casa com cuidado, testando cada passo antes de colocar o peso do corpo. Maria segurou os meninos mais perto e observou cada movimento dele entre os destroços. Pedro escondeu o rosto no pescoço dela, mas João continuou olhando, como se estivesse rezando silenciosamente. Alguns minutos depois, o bombeiro saiu da casa carregando uma caixa de sapatos molhada mas intacta. Entregou para Maria com um sorriso. Quando Maria abriu a caixa, descobriu que tudo estava seco. As fotos, as cartas, até mesmo os papéis mais frágeis tinham sido protegidos da água que entrou por todos os cantos da casa. Era impossível, mas estava ali, nas mãos dela. Pedro olhou para dentro da caixa e apontou para uma foto do pai segurando ele ainda bebê. Olha, mamãe, o papai está sorrindo igual a santa. Maria olhou para a foto e depois para a imagem de Nossa Senhora. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela entendeu completamente o que tinha acontecido. Não era sobre milagres espetaculares ou proteção sobrenatural. Era sobre amor que não acaba quando alguém morre, sobre cuidado que continua de formas que a gente não espera. 3 meses depois, Maria estava na cozinha da casa de seu Antônio preparando o almoço quando João entrou correndo. A casa ainda não tinha telhado novo, mas eles tinham improvisado uma lona que protegia da chuva. Não era perfeito, mas era abrigo, e Maria tinha aprendido a valorizar o que tinha em vez de lamentar o que havia perdido. Mãe, a dona Rosa quer falar com a senhora. Maria secou as mãos no pano de prato e saiu para encontrar a vizinha. Dona Rosa estava na porta, mas não tinha mais aquela expressão desesperada dos primeiros dias depois do temporal. Havia uma tranquilidade nela que Maria reconhecia, porque sentia a mesma coisa. Maria, meu neto saiu do hospital ontem. Os médicos não sabem explicar como a recuperação foi tão rápida. Maria sorriu e segurou a mão da vizinha. Nos últimos meses, várias pessoas tinham procurado ela e os meninos. Algumas buscavam milagres. Outras apenas queriam conversar com alguém que entendia o que era passar por algo inexplicável. Maria aprendera a diferença entre quem precisava de ajuda e quem só queria espetáculo. Fico feliz pela senhora, Dona Rosa. Pedro apareceu na porta carregando um desenho que havia feito na escola. Era uma casa com uma família na frente e uma figura feminina de azul no céu. A professora tinha perguntado quem era a mulher de azul, e Pedro respondeu que era alguém que cuidava da família dele. João se juntou ao irmão e os dois mostraram o desenho para a mãe. Maria viu que eles tinham desenhado a família completa, incluindo uma figura masculina que ela reconheceu como o pai. Os meninos nunca disseram diretamente, mas ela sabia que às vezes conversavam com o pai, especialmente Pedro. Mãe,
A gente pode visitar onde era nossa casa. A pergunta de João pegou Maria de surpresa. Fazia semanas que não passavam pela rua antiga, e ela não sabia se os meninos sentiam falta do lugar ou apenas curiosidade sobre o que tinha acontecido com os destroços. Por que você quer ir lá, filho? Só para ver. E para agradecer. Os três caminharam pela rua que tinha sido reconstruída quase completamente. A prefeitura tinha removido os destroços da casa de Maria e plantado uma pequena árvore no terreno. Era uma mangueira jovem, que ainda levaria anos para dar frutos, mas já tinha folhas verdes e brilhantes. Pedro correu até a árvore e a abraçou. João ficou parado ao lado, observando o local onde a casa havia desabado. Maria segurou a imagem de Nossa Senhora, que agora carregava sempre na bolsa, e fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, viu que algumas pessoas tinham se aproximado. Eram vizinhos da rua nova onde moravam, curiosos sobre a história que todos conheciam, mas poucos entendiam completamente. Maria percebeu que não sentia mais desconforto com a atenção. Tinha aprendido que carregar algo especial também significa compartilhar quando necessário. Uma mulher jovem se aproximou, carregando uma criança no colo. A criança estava com febre e chorava baixinho. A mãe olhou para Maria com aquela expressão que ela já conhecia bem, mistura de esperança e desespero. A senhora poderia só tocar nele? Maria olhou para os próprios filhos. Pedro assentiu, como se soubesse que era importante ajudar. João também concordou, mas com aquela seriedade que desenvolvera nos últimos meses. A gente pode tentar. Maria pegou a criança no colo e Pedro tocou a testinha febril do bebê. Não houve nenhum sinal dramático, nenhuma luz especial, apenas o toque suave de uma criança em outra. Mas a febre começou a baixar, e o bebê parou de chorar. A mãe da criança começou a chorar de alívio e agradecimento. Maria devolveu o bebê e explicou, como sempre fazia, que não eram eles que faziam milagres. Eram apenas instrumentos de algo maior, e que a fé da própria pessoa era o que realmente importava. Quando voltaram para casa, Maria percebeu que os meninos estavam crescendo com uma compreensão diferente da vida. Não tinham perdido a inocência, mas ganharam uma sabedoria precoce sobre amor, perda e esperança. Maria segurava a imagem de Nossa Senhora e sabia que algumas histórias não têm fim, apenas continuam de formas diferentes. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que a fé pode aparecer nos momentos mais inesperados, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários. Você já viveu algo que não conseguiu explicar, mas sabia que era real? Sua história pode inspirar outras pessoas. Ative o sininho para não perder as próximas narrativas que vão mexer com sua alma. Aqui a gente acredita que todo mundo tem uma história para contar.